O Partido da Justiça Social, PJS, tem como principal objetivo inovar na política partidária brasileira. Ao contrário de nosso histórico, que vem desde a independência, passando pela proclamação da República e pelos regimes ditatoriais que enfrentamos. O PJS quer fazer a diferença. A democracia é o maior bem que um cidadão pode ter. Este benefício só é notado quando o regime democrático desaba. Quando paira sobre o cidadão a mão pesada da ditadura, do autoritarismo, da censura aos meios de comunicação, da corrupção escondida, da tortura ignóbil. No século passado, o Brasil viveu momentos diversos. Alegrou-se com a democracia, foi humilhado pela ditadura, pelos períodos de regimes de exceção, que fizeram letra morta o cumprimento dos direitos e dos deveres do cidadão. Lá na década de 30, no século XX, surgiu um homem contraditório, mas de inegável importância para a história política desta nação, Getúlio Vargas. O pai de todos, como ficou conhecido, foi figura marcante no país, até meados da década de 50, quando, de forma trágica, suicidou-se. Deixou como legado o salário mínimo, a consolidação das leis trabalhistas, CLT, e as férias de 30 dias. Depois surgiu a figura conciliadora de Juscelino Kubitschek, um dos grandes da política brasileira no século passado. O criador de Brasília foi exemplo pela tolerância. Trouxe para o Brasil a indústria automobilística, que marcou o início do processo de industrialização do país. Depois de JK, o Brasil viveu o fenômeno Jânio Quadros. Eleito em outubro de 1960, Quadros, um líder político paulista, frustrou milhões de brasileiros ao renunciar ao cargo de presidente da República. Ele culpou forças ocultas que o impediam de executar seu programa de governo. À tragédia janista sucedeu o período negro da ditadura militar. O país dos generais foi uma grande tragédia, com o fim das liberdades públicas, a censura indiscriminada à imprensa e o surgimento da guerrilha urbana no Brasil. Foram longos dias de tristeza e agonia. A ditadura militar durou de 1964 a 1985. Nesse período, surgiram nomes históricos da resistência democrática em nosso país. Ulisses Guimarães, Miguel Arraes, Leonel Brizola, Franco Montoro, Tancredo Neves, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva, dentre tantos outros. E a democracia mostrou-se forte como nunca. Ao caçar seu primeiro presidente eleito após a ditadura, assumindo o vice e, 2 anos depois, elegendo outro presidente. O regime democrático manteve-se cada vez mais forte até os dias de hoje. O PJS, nesse seu nascimento, presta justa homenagem aos grandes líderes da democracia brasileira. A liberdade vive. O Brasil é livre. Nasce um novo partido, uma alternativa moderna para a política do Brasil. A política é a forma de o cidadão comum participar da vida do seu país. O PJS surge para permitir que todos, ricos e pobres, sem distinção de raça, cor ou religião, participem e apresentem ideias inovadoras. E, assim, melhorar a vida do brasileiro. Existem diversas formas de o cidadão defender seus direitos constitucionais. Pode ser numa associação de moradores de bairro, numa organização não governamental, ONG, ou à frente de um sindicato patronal ou de trabalhadores. Contudo, a melhor maneira de defender seu ponto de vista é participando do debate ou filiando-se a um partido político. Assim, pensando em uma maneira nova, moderna e diferente de fazer política, conheça aqui alguns dos pontos fundamentais e estratégicos do PJS. A
A ideia é permitir que as pessoas de baixa renda mensal tenham acesso a produtos da cesta básica a preços compatíveis com seus salários. Uma forma inteligente de fazer isso é reduzir os impostos sobre a produção de alimentos de primeira necessidade, como feijão, arroz, macarrão, farinha de trigo e mandioca, etc. Promover parcerias entre o governo federal e o setor privado é uma das metas do PJS em seu programa de governo. Os empresários serão convocados para um trabalho de caráter social, além de produzirem alimentos a preços mais baratos a partir de benefícios fiscais e de crédito. Desde o processo de reabertura política no país, na década de 80, que a economia brasileira não consegue gerar emprego suficiente para atender à crescente demanda do mercado interno, especialmente dos jovens. O pleno emprego, ironicamente, existiu no país apenas durante o regime militar, nos anos de chumbo da década de 70. A tarefa, portanto, será dura, mas também excitante. Como fazer então para gerar mais empregos? Um programa de emergência com frentes de trabalho, redução das tarifas e apoio aos micros e pequenos empresários é a alternativa mais viável em curto prazo. Pesquisas mostram que a preocupação principal da população brasileira, em especial das famílias de baixa renda, é com o atendimento público de saúde. O serviço público de saúde está em estado deplorável, não atendendo a demanda. Um verdadeiro monstro ainda não domado pelo poder público. O sistema público de saúde está na UTI. A alternativa é dar um choque de gestão através da instalação de centros de saúde e de hospitais nas regiões carentes. E valorizar o profissional da área médica a partir de salários dignos. A recuperação dos equipamentos hospitalares e a participação da iniciativa privada são outros pontos a serem avaliados e, se for o caso, colocados em prática. O déficit habitacional existente no Brasil é um retrato cruel da desigualdade de renda existente em nossa sociedade. Os jovens recém-saídos das faculdades, os recém-casados, enfim, a juventude brasileira está sendo alijada do direito inalienável de ter sua casa própria. O preço de um apartamento, mesmo que seja de quarto e sala, é exorbitante. Aqui, vive-se um verdadeiro círculo vicioso da falta de emprego de renda, que impede a maioria das pessoas obterem recursos para comprar sua casa própria. A solução emergencial é simples: adoção de programas de habitação para a população de baixa renda, a partir de financiamento público e de juros subsidiados. Infelizmente, nos últimos anos, a qualidade do ensino público caiu de maneira assustadora em nosso país. A queda na qualidade do ensino público pode ser explicada por 3 questões básicas: o crescimento acelerado da demanda, a redução nos investimentos e a queda nos salários pagos aos educadores. É urgente melhorar a qualificação dos nossos professores, aumentar o número de salas de aula e de escolas com equipamentos modernos e instalações adequadas. Além disso, é preciso uma maior difusão da informática, com a adoção de programas pela rede da web e internet, sob a supervisão de especialistas. A segurança é um dever do Estado, mas, infelizmente, tal norma não vem sendo cumprida. Melhorar a segurança do cidadão não significa apenas reforçar o policiamento, mas oferecer um ensino de qualidade e mais oportunidades de emprego para os jovens. Medidas simples podem ser adotadas. Uma delas é o policiamento preventivo. Outra condição é melhorar a formação do policial, dando a ele também equipamentos modernos e ágeis. O
sistema público de transporte entrou em colapso. As linhas de ônibus regulares deram lugar ao sistema alternativo, necessário diante do caos, mas pouco preparado para enfrentar a complexidade da situação. A recuperação do sistema é difícil, porque exige elevados investimentos financeiros. Trem de alta velocidade, ônibus novos, catracas eletrônicas e preços acessíveis para a população são pontos básicos. É preciso ainda investimento em transporte ferroviário de massa. O Partido da Justiça Social apresenta agora os principais pontos de sua Carta de Princípios. 1. Convicção de que a consolidação do regime democrático pressupõe a existência de partidos políticos que representem verdadeiramente o povo brasileiro. 2. Aperfeiçoamento gradativo do sistema eleitoral, quer de representação parlamentar, quer de governo, para assegurar a plena responsabilidade política dos eleitos perante os eleitores. 3. Fortalecimento da federação, enfatizando que as desigualdades regionais têm de ser superadas através de política tributária que favoreça a justa distribuição da renda nacional e a correção das desigualdades sociais entre as regiões. 4. Combate total à impunidade e à corrupção, com o confisco de bens obtidos de maneira irregular e punição severa dos beneficiários do enriquecimento ilícito e da malversação dos fundos públicos. 5. Promoção da profissionalização do servidor público pertencente ao quadro permanente, assegurando-lhe exclusividade na ocupação de cargos técnicos e o estimulando com remuneração digna. 6. Combate à pobreza absoluta, tanto no campo como nas cidades. Entende-se que o sucesso no enfrentamento desta questão determinará a própria viabilidade do Brasil como nação politicamente organizada e soberana. 7. Promoção de uma política de desenvolvimento econômico autossustentável, que tenha preocupação primordial com a geração de empregos, a busca de igualdade econômica e a realização da justiça social, através de adequados mecanismos de desconcentração de renda e da riqueza, tanto pessoal quanto regional. 8. Lutar por uma sociedade livre, justa e solidária, que tenha dentre seus alicerces fundamentais a previdência e assistência social, em que prevaleçam os princípios da universalidade de cobertura e de atendimento e uniformidade e equivalência dos benefícios. 9. Defesa de uma política externa que garanta a proteção dos nossos recursos naturais, bem como a defesa dos preços de nossos recursos naturais e a defesa dos preços de nossos produtos destinados à exportação, considerando-se o fortalecimento de nossa moeda e o intercâmbio comercial como fonte de divisas para o país. O PJS será uma maneira inovadora de fazer política. O objetivo é mudar a forma de atuação dos partidos políticos no Brasil. O PJS busca ideias originais na defesa dos direitos do cidadão. Venha trabalhar com a gente.